participar do núcleo, a gente responder algumas questões do Enem de Sociologia. A gente marca toda semana tem um encontro, então a gente responde umas 10 questões. Né? Igual como eu fiz com o pessoal do terceiro e do quarto ano, a gente tinha na sexta-feira, eu acho. Sexta-feira a gente tinha esse encontro. Aí você tem que ver entre vocês se vocês querem mesmo, mas eu vou estar lá no núcleo. Eu vou estar lá, esperando. Mas se vocês acharem bom, né, eu acho bom começar desde cedo para aprender a manha, né, das questões do Enem, como é que se cobra, etc. Tal, né? As pegadinhas, as não pegadinhas, né? A questão da interpretação, que é muito importante, né? Interpretação de texto, né? Principalmente as estratégias que você usa para responder a questão. No final daqui da aula, eu vou fazer um dia passa aqui umas questões que caíram. Agora, para você responder, valendo alguns décimos para vocês, para quem acertar. Bom dia. E nessa, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Vocês têm que ter atenção na hora que vocês vão fazer o Enem, né? Para quem for fazer o Enem, seguir aquela trajetória, né? Tá certo, gente? Vamos continuar com o Durkheim, né? Aliás, eu passei um vídeo, desculpa, passar o vídeo para mim. Nós falamos sobre a solidariedade orgânica, né? Diferente da solidariedade mecânica, a questão da coesão social. O conceito de anomia foi na sociologia cunhada por um abraço para ela, viu? Mas tudo bem, viu? Diga ela que tá tudo tranquilo. Tá? Viu? Sem problema nenhum. O que eu ia falar? Sim, o que eu estava falando? Nós estávamos discutindo a questão de Durkheim, questão do trabalho, como trabalha a divisão do trabalho, que é a tese dele, né, doutorado, ela cria uma nova tipo de solidariedade social, né, uma nova forma de coesão social, ela é diferente das sociedades tradicionais, né, pré-capitalistas, né, que lá a consciência coletiva tinha uma influência e importância muito grande, né, nesse processo de coesão social, que não dava nem espaço para o desenvolvimento da autonomia individual, né? Por isso que eu bati sempre na tecla na aula passada, né, que o individualismo, tal como nós experimentamos, é um produto da modernidade. Falar em individualismo, falar na autonomia do indivíduo perante a sociedade, não é algo que acompanha desde sempre o nosso desenvolvimento humano, mas que é um desenvolvimento desse tempo histórico. E ele está falando que a divisão do trabalho produz essa moralidade, né? A interdependência das profissões, da especialização, fazem com que, ou faz com que, né, nós tenhamos a necessidade do outro mais do que nunca, né, na história da humanidade. A sociedade torna mais complexa, né? Maior, mais complexa, etc. Né? Então, Durkheim está apontando que aquilo que era lá a consciência coletiva, né? Nós estudamos lá que definíamos o que é consciência coletiva e tal. Basicamente, ela se expressava através da religião, né, do animismo, totemismo, etc. Ela vai ser ocupada agora pela divisão do trabalho, a divisão do trabalho vai ter essa força de produzir uma moralidade. Então, é o polo positivo. Né? O que significa isso? É o lado positivo da modernidade, do trabalho, apenas. E da lógica da organização social capitalista. Então, esse é o lado positivo dele, que Durkheim está falando. Né? Mas não é só, nem só de flores vive o capitalismo. Né? Ou nem se vive de flores o capitalismo, pelo menos para os detentores do meio de produção, talvez. Né?
mas para a gente, para nós trabalhadores, nem tanto, né? Não só vive de flores o capitalismo, ele tem seu lado de produção dessa coesão social, mas ele tem um lado positivo. Qual é o lado negativo? Qual é o lado negativo por anomia social? A sociedade capitalista é marcada, tem fortes traços de crises sociais, desigualdades sociais, violências sociais. Então, a sociedade é endemicamente anômica, segundo a interpretação de Durkheim. Esse conceito ele surge, segundo o professor vai falar, que ele desenvolve, ele cita, primeiramente na divisão do trabalho social, e depois ele tem, no seu estudo sobre suicídio, ele vai dizer que o suicídio mais comum em nossa sociedade é o suicídio anônimo. Tá certo? Então, vou passar esse vídeo para vocês, vou fechar aqui o microfone, a pedir 2 minutos de alguma coisa. Então, preste atenção, coisa fácil, viu? O conceito de anomia foi na sociologia cunhada por Emile Durkheim nas obras da Divisão Social do Trabalho de 1893 e Suicídio de 1897, tendo depois sido utilizada por ele na obra A Educação Moral de 1902, onde abordou o papel da moral no combate ao Estado anômico. Para esse sociólogo, a anomia seria uma situação social produzida pelo enfraquecimento dos vínculos sociais e pela perda da capacidade da sociedade em regular o comportamento dos indivíduos. Trata-se de uma ausência de um corpo de normas sociais capaz de regular o convívio social relativamente harmônico. Contudo, Durkheim era otimista em relação ao funcionamento ajustado da sociedade. Para ele, a anomia seria uma etapa temporária, produto de rápidas transformações sociais, perda da fé em seu sentido mais amplo e das tradições. Essa etapa seria superada a partir do momento que grupos de interesse determinassem novas regras a fim de regulamentar o que encontra-se desajustado, assim como afirmar novas tradições ou fortalecer as já estabelecidas. Nesse sentido, a anomia seria o mal das sociedades modernas, marcada pelas rápidas transformações sociais, as quais levavam a situações de desajustes sociais causada pela crise ou ausência de uma forte consciência coletiva. No contexto de uma situação anômica, os limites sociais se encontram frágeis ou não existem, não estando claro o que é justo, o que é injusto, legítimo ou ilegítimo. Perde-se assim os indivíduos as referências sociais. Essa situação gera um sentimento de frustração e mal-estar, parecendo que não existem normas, imperando o tudo pode. Diga aí, pessoal, e aí? Gostaram do vídeo? Hein? Aí, meu povo. Deu para dar uma aclarada, né, José? Elisângela, vocês estão mais quietos esse bimestre? O que está acontecendo? Falem alguma coisa. Sim. Fala. O dicionário está trabalhando, né? O dicionário participava. Só o José Eric que participem. No primeiro ano vocês participaram mais, né? Vamos lá? Vou
passar esse trecho aqui para vocês guardarem na memória. E vocês não esqueçam nunca mais, quando você se deparar com alguém falando sobre Durkheim, alguma questão de Durkheim, vocês não esqueçam disso. Durkheim afirma: toda sociedade é uma sociedade moral. Ou seja, toda sociedade tem normas sociais, tem valores sociais, limites sociais, o sentido da vida, atribuição social, as normas, o que é legal, o que é ilegal, não só do ponto de vista jurídico, certo? Mas do ponto de vista dos valores que nós temos na cotidianidade. Então, toda a sociedade é isso. Não existe sociedade sem moral, entendida como valores sociais, e que nós, indivíduos sociais, temos que segui-los, né? Sobre certos aspectos, esse caráter é até mais pronunciado nas sociedades organizadas, né? Nossa sociedade. Como o indivíduo não se basta, é da sociedade que ele recebe tudo o que lhe é necessário. Olha, grave isso, é o que ele está falando. É da sociedade que ele recebe tudo o que lhe é necessário, como é para ela que ele trabalha. É da sociedade que o indivíduo recebe tudo o que lhe é necessário. Beleza. Isso vocês têm que gravar, né, que vai ser o fundamento da explicação de Durkheim sobre a anomia. Tá certo, gente? O que é a anomia? É a junção de A mais nomos, né? Significa ausência de normas. Problema endêmico da sociedade capitalista. Tá certo? Quando Durkheim está falando dessa primeira afirmativa que eu postei para você, novamente eu falo, gravem essa afirmação de Durkheim, ele está falando aquilo que nós já discutimos lá no primeiro ano, né? Quando nós falamos lá do pensamento sociológico de Durkheim, da questão do fato social, da questão da relação do indivíduo da sociedade. Qual é essa discussão, né? Que é a sociedade em última instância, né? A sociedade em última instância não é a própria sociedade mesmo que ele está falando, né? Que determina como nós vamos nos comportar, quais os valores morais, né? O que nós vamos querer de nossa vida em sociedade, qual o sentido da vida que nós temos. São todas construções sociais, né? Pela mediação daquele objeto da sociologia. Vocês lembram-se, né, gente? Se eu perguntar qual é o objeto da sociologia de Durkheim, vocês lembram-se? Hein? Gabriel, José Eric, Elisângela, Maria Vitória. Vocês lembram? Bora valendo o meu ponto para quem me responder. Não. Não, valendo o meu ponto. Valendo o meu ponto para quem me responder. Qual é o objeto da sociologia do Durkheim? Isso vocês têm que estar na ponta da língua. Pode chutar. Não. Nós falamos na aula passada. Na aula passada, desculpe. Quando você era no primeiro ano. Tem que estar na ponta da língua. Não, meu Deus. Esqueceram. E aí? Esqueceram. Anota aí, Gabriel, Elisângela, José, com aquele marcador de texto, aquelas paradinhas e tal. Fato social, gente, não é? O objeto da sociologia de Durkheim, isso anota. É o fato social, né? Que tem todas as três características básicas, viu, Elisângela? E demais. Ele é exterior aos indivíduos, ele exerce uma força coercitiva perante os indivíduos e ele é geral em uma dada sociedade. Certo? Exterior, coercitivo, geral. Fato social, objeto de estudo na sociologia de Durkheim. Então ele está falando o seguinte, anotaram todo mundo aí? Não esqueçam, pelo amor de Deus. Beleza. O que é que ele está falando nesse sentido? É da sociedade que o indivíduo tira aquilo que faz com que ele viva. E literalmente, Durkheim está falando que é da sociedade
E é por conta da sociedade que nós temos regras, valores, morais, no sentido da vida, no sentido mais amplo da interpretação, no sentido da vida. Né? Por que nós vivemos? Por que nós fazemos isso? Por que nós fazemos aquilo? Por que roubar é errado? Por que matar é errado? Toda aquela coisa é uma determinação social. Aí vai ter uma discussão interessantíssima, que é um conceito, eu adoro esse conceito do Durkheim, né? Eu acho super engraçado. Eu acho que é um texto já no final da vida dele, que ele fala, um texto, não me lembro do livro que está, que ele fala sobre o homem duplex, homo duplex, homem duplex, não? Duplex no sentido de dual, duplo, né? Tem uma dupla natureza, dupla característica. Aí vai falar basicamente isso. Gente, ele está falando lá que nós temos uma dupla natureza. Qual é essa dupla natureza? Nós somos seres biológicos, etc. Nós temos desejos individuais, mas, ao mesmo tempo, nós somos seres sociais. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos as características vinculadas à natureza biológica, nós somos seres sociais. Só que, na interpretação sociológica dele, o que é que vai ser mais importante? Essas determinações biológicas, mais importante para a explicação do pensamento sociológico dele. O que é mais importante para Durkheim? São essas determinações genéticas, biológicas, psicológicas, ou são as determinações da sociedade? Como é que Durkheim explica isso? O que é mais importante no comportamento nosso? Hein, José? Gabriel? Ele está falando dessa dupla natureza. A nossa constituição biológica e nós somos indivíduos sociais, né? Somos seres que vivemos em sociedade. Falando um pensamento sociológico de Durkheim, ele explica a realidade social a partir dessas determinações individuais, biológicas, psicológicas, ou ele está explicando a realidade social a partir da importância, do peso que a sociedade tem em determinar os comportamentos dos indivíduos? Hein? Exatamente. A sociedade. Gente, para facilitar para vocês, para facilitar para vocês, só falem isso. Durkheim explica o comportamento dos indivíduos a partir da sociedade. É a sociedade que vai explicar o comportamento dos indivíduos. Essa realidade maior, essa realidade social maior, vai explicar o comportamento dessa realidade menor, que são os nossos comportamentos. Vocês anotarem isso, ó. Anote aí que é filé. É central no pensamento dele. Então ele está falando sobre essa característica dual de nossa natureza. Nós somos seres biológicos, psicológicos, né? Nós temos desejos, né? Desejos ilimitados, mas também nós somos seres sociais. Né? E é da sociedade que nós tiramos os valores, os limites sociais, né? As normas sociais. Só que o que é que acontece na sociedade capitalista? A sociedade capitalista, ela vai se caracterizar por ser uma sociedade, gente, uma organização social, que ela está em intensas transformações. Está constantemente transformando a si mesma. Está constantemente tendo crises. Está constantemente assentada em uma instabilidade. Está constantemente, ou melhor, produz constantemente
um sentimento de insegurança. Produz o sentimento de que nós todos estamos à deriva. Nós todos estamos lá no meio do mar, né? Com aquelas ondas gigantescas, você vai para um lado, vai para o outro, então você está perdido. É essa a origem da anomia social. Por que essa é a origem da anomia social? Porque a sociedade é que dá. No limite, a sociedade que dá o valor e a sociedade, em última instância, diz aquilo que nós devemos aceitar, né? Diz aquilo que é legítimo nós sonharmos em termos, em sermos, etc. E aquilo que é ilegítimo, etc. Aí ele vai falar, olha, é a sociedade que vai ditar qual a remuneração média, por exemplo, de determinada classe de trabalhadores, né? O que uma classe de trabalhadores pode almejar em sua vida, em sua existência social, é a sociedade. É a sociedade que diz o que é legítimo para um grande empresário almejar. É a sociedade que diz o que é ilegítimo para um empresário não almejar, ou seja, quais são os valores que a classe dominante tem, quais são os valores, ou quais são os comportamentos que os membros de determinada classe social devem ter, quais não devem ter, o que deve fazer, o que não deve fazer, né? O que condiz com a posição social dele, o que não condiz com a posição social dele. Então, seria ou é a sociedade que vai ditar tudo isso. Só que o centro da sociedade capitalista é a crise. A sociedade capitalista é uma sociedade que é que vive inerentemente crise. Né? Tanto é que algumas pessoas chamam, né? Algumas pessoas não. A sociologia é conhecida também, né, como a ciência da crise. Por que conhecida como a ciência da crise? Porque ela estuda basicamente essa sociedade que nós vivemos, e essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade marcadamente que se fundamenta numa crise, numa eterna crise. Quando você está falando em crise, não está falando em crise que vai levar necessariamente à pobreza, né? que produz necessariamente um rebaixamento do nível de vida, é também mais crise no sentido de mudança. Para o bem, para um aumento no nível de riqueza, para uma melhoria no nível de vida das pessoas, mas também pode ser uma crise econômica que diminua, né? Produza miséria, desigualdade social, etc, etc. Então, está nos dois polos. O centro da análise do Durkheim é uma sociedade que está em constante movimento, constante crise. Né? Se você for comparar com as sociedades não capitalistas, como a sociedade indígena ou outras organizações sociais, as transformações que ocorrem naquela sociedade são transformações bem mais lentas, né? Transformações mais lentas, né? Quase que imperceptíveis, etc. Né? Então você tem, vamos dizer, características que mudam muito, mas muito lentamente. Por exemplo, numa determinada sociedade tribal lá da África. Já no capitalismo, não. A própria necessidade de transformações das forças produtivas tem como consequência transformações profundas em todas as esferas sociais. É o que Marx chama de, a parte lá que Marx e Engels fala que, não sei se vocês conhecem, que ele diz que tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Está falando justamente isso, da capacidade e da característica da sociedade capitalista de transformar a si mesma. Vamos dar um exemplo. Um exemplo, gente. A realidade social de seu avós era uma realidade. A realidade social de seus pais era outra realidade. A realidade social de vocês é uma realidade social completamente diferente. Por exemplo, a gente tem um processo de desenvolvimento da internet, etc., que se acelera drasticamente lá na década de 90, na segunda metade, né? Mas principalmente no século XXI, né?
2000 alguma coisa, a internet se desenvolve a uma velocidade muito grande, transforma nossas relações sociais, nossas visões de mundo. Por exemplo, tem pessoas... hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas, né? Algumas pessoas, etc., têm como objetivo de vida ser o quê? Digital influencer. O que é digital influencer? É justamente uma profissão que ela vai emergir com o desenvolvimento da internet. Do YouTube, do Instagram, etc. Das redes sociais em si. Olha as mudanças provocadas lá com o desenvolvimento lá da internet pelo exército dos Estados Unidos, etc. Pelo Estado dos Estados Unidos. Vai provocar mudanças na nossa forma como nos relacionamos. Todas essas transformações, né? Que faz com que nossa existência seja completamente diferente da seus pais e avós. Completamente diferente da minha, né? E hoje em dia, na minha época, que não é muito distante assim, nós aprendemos a lidar com a internet, né? Hoje vocês, a galera dessa geração já nasce sabendo, né? Mexer no celular, computador, etc., mais do que eu. Com certeza mais do que eu. Então, Durkheim está falando disso. Durkheim está falando disso. Das mudanças. Das mudanças e também de um desenvolvimento, ou melhor, de uma diminuição da importância da consciência coletiva enquanto algo que produz aquilo que nós analisamos na aula passada, que é a coesão social, ou seja, aquele cimento que faz com que as pessoas vivam em sociedade. Lá nas sociedades tradicionais era a consciência coletiva, consciência coletiva basicamente, que se efetivava, que se objetivava através das religiões, né? Então, as religiões, imagine o peso, aí eu dei o exemplo, o peso que a Igreja Católica tinha na Idade Média, certo? Então vai diminuir isso, vai surgir, vai emergir a divisão do trabalho, a especialização das funções, que vão gerar um novo tipo de moralidade, um novo tipo de cimento que faz com que as pessoas se aturem, né? Na verdade é isso, que as pessoas continuam vivendo em sociedade, tá certo? Então essa é a lógica argumentativa de Durkheim. E por que a anomia é uma característica, vai se tornar uma característica central para Durkheim da sociedade capitalista? Porque justamente ao viver em crise, ao viver em uma eterna mudança, ela perde aquela segurança, por exemplo, que ela dava pela religião. Está sempre mudando, então aquela norma social, aqueles valores sociais, aquele sentido da vida, ou seja, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos almejar, né? Como nós devemos viver. A sociedade não dá mais, ou, no melhor dos casos, há profundas transformações. Então causa instabilidade para nós, né? Nós não temos segurança do que nós devemos fazer, né? Porque está tudo mudando muito rápido. E essa mudança muito rápida, essa mudança acelerada, é que Durkheim vai falar que é a origem da anomia social e a origem também do que ele chama de suicídio do tipo anômico. Então, a anomia produziria um processo de desintegração social, né, de crise social mesmo, né, desigualdade social. Né, luta de classe, né? Talvez ele poderia explicar o conceito de luta de classe de Marx através desse processo de anomia, né? As pessoas não sabem mais o que quer, as pessoas não têm direito a determinado parâmetro de existência, então ela vai viver em profundas crises sociais. Então, esse é o caráter paradoxal. Então, a especialização, as mudanças ocorridas lá no final da Idade Média para o início da Idade Moderna, dada pela divisão do trabalho, pela especialização das funções,
ela produz também uma consequência negativa. A partir do momento que ela tem essa característica de produzir uma nova moralidade, ela também tem uma característica de produzir uma anomia social. Então, grosso modo, a gente pode falar, em Durkheim, a sociedade capitalista é contraditória. Por quê? Porque a partir do momento em que a consciência coletiva perde aquela centralidade no processo da coesão social, ela é substituída pela divisão do trabalho, mas essa divisão do trabalho ela vai produzir uma determinada lógica de funcionamento da sociedade que é marcadamente anômica. Mas essa anomia, gente, isso eu quero que vocês prestem muita atenção mesmo, não esqueçam disso, que o que Durkheim está falando, para explicar a anomia, a desintegração social e o processo de suicídio anômico, é que a sociedade é instável, falta segurança, falta estabilidade. Então, em momentos de crise, isso ele falando sobre suicídio tipo anômico, em momentos de crise, ele vai falar que pode produzir determinado aumento no tipo de suicídio. Mas não é só isso, não é somente isso. As crises de nossa sociedade elas não são somente por causa de crise econômica, ou seja, pelo aumento de pobreza, pelo aumento da desigualdade social, ou seja, no momento histórico que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Mas ele vai falar que o contrário também é verdadeiro. O que significa o contrário é verdadeiro? Hein, Elisângela? Gabriel, José, Eric, Maria Vitória, o que é que significa isso? Significa que em momentos de crescimento econômico, momentos de aumento da riqueza social, podem também ocasionar um aumento no nível de suicídios do tipo anômico. Por que isso ocorre? Ele está falando que o cerne são as mudanças sociais, a rapidez das mudanças sociais, que é característica do próprio capitalismo, que produz essa anomia. Então, em momentos de aumento de riqueza, pode ocorrer crises, e em momentos de crise econômica, de aumento da pobreza, também pode ocorrer crise. Por quê? Porque aquele limite social, aqueles valores sociais que a sociedade impõe como norma, como algo que deve ser seguido pelos indivíduos, deixam de existir. Se elas deixam de existir, nós, enquanto indivíduos, segundo Durkheim, nós, enquanto indivíduos, ficamos à deriva, ficamos como no meio do Oceano Atlântico, sem saber para que lado ir. Esse é o problema. Na questão ligada diretamente à questão material, né? Ou seja, quanto melhor o nível de vida, mais em paz a sociedade vai viver. Vai falar, não. Vai produzir consequências bem fortes quando há mudanças bruscas, abruptas, tanto de um lado, tanto de um polo quanto do outro. Então, é esse o problema da sociedade capitalista, é mudança, é estabilidade. Por quê? Porque é a sociedade que impõe os comportamentos para nós. Quando a sociedade está perdida, ou está mudando muito rapidamente, nós também vamos estar perdidos, nós também vamos ter que mudar rapidamente. Isso vai causar transtornos sociais para nós, indivíduos, porque a sociedade é o poder regulador. Ou, vamos voltar na nossa primeira afirmação, toda a sociedade é uma sociedade moral, sob certos aspectos, esse caráter até mais pronunciado nas sociedades organizadas. Como o indivíduo não se basta, é da sociedade que ele recebe tudo o que ele é necessário. Pronto. Se a sociedade está em constante crise, nós estaremos em constante crise. Porque nós retiramos,
da sociedade tudo aquilo de significativo para a nossa vida. Então, esse é o problema na sociedade capitalista. Porque é a sociedade que vai dizer, olha, fulano, olha, Gabriel, você deve seguir, almejar aqui. Até aqui você pode ir, você é trabalhador, etc. Tal. Sua remuneração justa, mais ou menos justa, né? A sociedade considera como justa para a sua profissão é essa. Né? E você vai viver através daquilo que a sociedade entende como o que você deve receber, o que é justo você receber. Então você vai viver. A sociedade impõe isso para mim, né? Então nós vamos viver assim. Eu vou viver assim, não vou ter problema de viver assim. Mas quando você está mudando constantemente, você fica sem parâmetros, falando, poxa, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o sentido da vida? E agora? Como é que eu devo me comportar? Então, essa crise que a sociedade capitalista provoca. É isso que Durkheim está falando. Porque nós, enquanto seres biológicos, nós não temos valores. Enquanto seres biológicos, nós não temos normas a seguir. Enquanto seres biológicos, nós não temos parâmetros a seguir, um sentido à vida. Nós não vamos ter certeza do que é justo, do que é injusto, do que pode, do que não pode. É da sociedade que a gente vai tirar esses parâmetros. Beleza, gente? Tem uma analogia que ele faz que é legal. Não sei se eu anotei aqui, mas tem uma parte que é muito interessante. Olha o que ele fala. Dado que nada os imita, ultrapassam sempre e infinitamente os meios de que dispõem. Nada pode, portanto, acalmá-los. Olha o que ele fala, a analogia que ele está falando. Uma sede inextinguível é um suplício que se renova perpetuamente. Que sede é essa? Nossos desejos infinitos. Né? Nossos desejos são infinitos. Está ligada a um dos polos do Homo duplex. Qual é? Que nós somos seres biológicos. Então, nossos desejos, enquanto seres biológicos, né, do ponto de vista psicológico, eles são infinitos. Né? Nós podemos almejar infinitas coisas. Quem vai limitar essa infinitude de caminhos, de possibilidades, é a sociedade. E a sociedade que vai dizer, olha, pode desejar um monte de coisa, várias coisas, você pode desejar visitar a Lua, mas nós vamos pôr limite nisso. Nós, enquanto sociedade, vamos pôr limite nisso. Então, sua vidinha vai ser essa aqui, regradazinha, né? Se contente em viajar, passar umas férias, sei lá, em João Pessoa, na praia, mas você não vai ser a pessoa que vai para Paris, que vai para não sei o que lá, que vai para Dubai, que vai para Pequim, etc. Nova York e tal. É a sociedade que vai limitar, Gabriel. É a sociedade que vai limitar para o Gabriel da classe trabalhadora, José Érico, empresário, né? A sociedade que vai dizer, olha, o empresário deve se comportar dessa forma. O empresário deve fazer isso, né? A remuneração de capital deve ser essa, tal. É a própria sociedade que está pondo o limite. O sentido da vida é esse, seus desejos vão ser esses. A gente tira tudo segundo do caminho, a gente está tirando tudo isso da própria realidade social. E quando ela está instável, nós também estaremos estáveis. Nós também vamos nos caracterizar pela instabilidade. Por isso que nós vivemos em eterna crise. Nós vivemos como indivíduo e a sociedade também vive em uma eterna crise social. Beleza? Então, esse caráter contraditório. Né? A divisão do trabalho produz uma nova moralidade, mas essa complexidade, essa diminuição do poder das religiões e da consciência coletiva produz esse polo negativo, que é o de anomia social. Durkheim, por sua vez, né,
Ele era um sociólogo que ele, além de analisar a realidade social, ele fazia o quê? Ele propunha algumas saídas ou algumas tentativas de soluções para os problemas que ele analisava, dentre eles o problema da anomia, dessa instabilidade social. Como é que ele vai tentar superar esse processo endêmico que é a anomia na nossa sociedade? Ele vai falar sobre a moral das corporações, a moral das corporações de determinadas profissões. O que significa isso? Significa que, partindo daquela análise do capitalismo, enquanto tipo de sociedade que senta, que pode ser explicada pelo processo de trabalho, pela divisão do trabalho, quanto característica singular da sociedade, né? A importância das atividades econômicas, ele vai falar que, olha, o capitalismo vive em constante anomia. Vamos tentar superar essa anomia. Qual é essa tentativa de superação? A construção de uma moral profissional, de morais profissionais. O que é isso? Imagine um sindicato que agrupasse tanto os trabalhadores quanto os empresários, e que dessa de discussões, de tentativas de consenso, etc., fosse possível a constituição de um novo tipo de moralidade. Né? Então, os trabalhadores iam se reunir com os empresários, etc., para construir uma nova forma de moralidade no sentido de valores, de normas sociais mesmo, para superar esse estado anômico, dado, por exemplo, pela luta de classes. Mesmo muito parecido com a questão das corporações de ofício lá da Idade Média. Então, ele propunha esse caminho para a tentativa de superação dessa problemática social causada pela anomia. Tá certo, gente? Então, a grande explicação de Durkheim sobre a anomia é o quê? Que a sociedade ela perde essa força, ela está em constante transformação. E essa instabilidade, falta de segurança, ela tem reverberações no comportamento dos indivíduos. Então, a sociedade vive em constante crise, a sociedade vive em constantes mudanças. Então, aqueles parâmetros sociais, aqueles limites sociais, aqueles valores sociais que são postos ao indivíduo, perdem sua força. Então, por isso que é uma fonte de desintegração social. É tanto coesão social quanto desintegração social. Então, a sociedade capitalista, a sociedade baseada na solidariedade orgânica, ela é naturalmente contraditória, paradoxal, na interpretação de Durkheim. Espero que vocês tenha sido claro para vocês. E vamos agora, terminando aquela parte de Durkheim, sobre a sociedade capitalista, as características da sociedade capitalista, né? Eu não sei por que essa segundo, terceiro bimestre, vocês estão calados, meu Deus do céu. Imagine que é a apresentação do trabalho da Semana da Consciência Negra. Vocês têm que falar. Falem, abra a câmera. Deus. Vamos lá, gente? Então, o conteúdo já foi por hoje. Mas vamos fazer uma brincadeira. Como vocês sabem, teve o Enem sábado, no domingo, desculpa. A primeira prova de ciências humanas, né, redação e tal. Vou falar sobre duas questões aqui do Enem.
para vocês. E as 3 primeiras pessoas que acertarem ganhará meio ponto. Pode botar no chat a resposta. Vou falar a questão. Quando eu falar valendo, vocês botam no chat a alternativa que vocês acham correta. As 3 primeiras pessoas que responderem a alternativa correta ganham meio ponto. Mas só vai valer, lembrando, depois que eu falar valendo. Então vamos lá? Essa foi uma das questões. Constatou-se uma ínfima inserção da indústria brasileira nas novas tecnologias ancoradas na microeletrônica, capazes de acarretar a elevação da produtividade nacional de forma sustentada. Os motores do crescimento nacional há décadas são os grupos relacionados a commodities agroindustriais e a indústria representativa do antigo padrão fordista de produção. Essa última também é limitada pela baixa potencialidade futura de desencadear inovações tecnológicas capazes de proporcionar elevação sustentada da produtividade. A industrialização do Brasil entra a nova divisão internacional do trabalho. Um efeito desse cenário para a sociedade brasileira tem sido a letra A, barateamento da cesta básica, letra B, retorno à estatização econômica, letra C, ampliação do poder de consumo, letra D, subordinação aos fluxos globais, letra E, incentivo à política de modernização. Valendo. Bora, gente. Responderam no chat, professor. Tô vendo. Vou falar as 3 primeiras pessoas que acertarem. Tá aberto ainda, viu? Cadê, gente? Cadê, José? E aí? Mais alguém vai querer responder? Ou não? Só a Alessandra que ganhou, velho. Só a Alessandra que ganhou. Por quê, gente? Ele está falando o seguinte, ele está falando do processo de desenvolvimento econômico do Brasil nas últimas décadas. Não tem especificando quais décadas não, mas eu acho que é talvez na década de 80, década de 90 para cá. Ele está falando da microeletrônica, talvez a partir da década de 70. Ele está falando o seguinte, nós não, né? Classe dominante lá. No Brasil, nas últimas décadas, ela se desenvolveu basicamente através ou de uma indústria representativa do padrão fordista de produção, ou seja, de uma indústria que utiliza tecnologia, técnicas de trabalho, vamos dizer assim, ultrapassadas, ou a agroindústria. Que é a agroindústria? Aquela plantação de soja, de gado, etc. São características econômicas, são, vamos dizer assim, características do desenvolvimento econômico brasileiro. Ela se pauta por desenvolvimento de setores econômicos, basicamente, que não se caracteriza pela utilização da alta tecnologia. Ou seja, não produzem mercadorias com alto valor agregado.
tipo a Apple, tipo as grandes indústrias de automobilística, as grandes indústrias, por exemplo, o próprio setor farmacêutico, né, de última geração, né, que criaram as vacinas, etc., com Covid e tal, entre outros. Né. Isso tem como consequência uma subordinação aos fluxos globais. O que significa subordinação aos fluxos globais? Nós nos tornamos cada vez mais uma nação dependente economicamente dos países centrais. Porque nós produzimos basicamente soja, gado, carne, essa coisa, e mercadorias industriais de pouco valor. Nós importamos as grandes mercadorias com altíssimo valor agregado. Isso faz com que nós fiquemos dependentes dos outros países. Ou seja, nós nos especializamos nessa área econômica e isso tem como consequência o quê? Que nós nos tornemos cada vez mais, vamos dizer assim, subdesenvolvidos. Subordinação aos fluxos globais. A subordinação é o quê? Perda de autonomia. Você está subordinado, você não tem autonomia aos fluxos globais. Que fluxos globais são esses? Da divisão internacional do trabalho. Ou seja, nós produzimos commodity e importamos mercadorias com alto valor agregado. Então, nós temos que produzir muito para comprar o que os países de primeiro mundo produzem, porque a bendita da soja é um produto primário com pouquíssimo valor no mercado internacional. Óbvio que eu ia por uma outra, por uma outra interpretação desse processo de dependência, mas ele está falando isso. Esse desenvolvimento da agroindústria e da indústria baseada no padrão fordista de produção faz com que nós nos tornemos cada vez mais dependentes das outras economias, cada vez mais pobres, por outro modo. Que é o sinônimo para a subordinação dos fluxos de capitais. Nós produzimos, vamos dizer assim, nós continuamos a produzir basicamente matérias-primas. Lá igual a colônia, nosso período colonial, nós continuamos a produzir isso. Nosso carro-chefe não é agroindústria. Então ele está falando nesse sentido. Tá certo, gente? Não há ampliação do poder de consumo de forma alguma. Primeiro, porque muita gente já respondeu isso. Primeiro, porque não está falando nada de poder de consumo. Lendo o enunciado, vocês vão perceber que ele está falando de um modelo econômico de desenvolvimento. Ele não está falando ou o enunciado permite que nós interpretemos algo no sentido da ampliação do poder de consumo e nem da diminuição. Porque não está falando diretamente nada da questão do consumo. Diretamente não está falando nada. Então ele está falando mais desse processo de subordinação. Tá certo, gente? Vamos para a nossa segunda. Ficou direito? Vocês entenderam isso? Por que na letra C? Entenderam, né? Não está nada na questão. Você nem, obviamente, o autor não acredita que há possibilidade de ampliação do poder de consumo. Mas mesmo que ele acreditasse, se tivesse outro trecho do livro que ele está falando, nesse trecho específico, não há nada que podemos inferir. Ele está falando de nada relacionado a consumo, poder de consumo. Ele está falando sobre o desenvolvimento econômico, sobre o projeto de desenvolvimento econômico, ou falta do projeto de desenvolvimento econômico, que faz com que nós nos tornemos cada vez mais pobres. Vamos lá. A outra. Quando a taxa de remuneração do capital excede substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela lógica, a riqueza herdada
aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte limitada da renda do seu capital para que ele cresça mais rápido do que a economia como um todo. Sob essas condições, é quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza construída durante uma vida de trabalho e que a concentração do capital atinja níveis muito altos. Petit, o Capital no século XXI. Considerando os princípios que legitimam as democracias liberais, a lógica econômica descrita do texto enfraquece, letra A, ideologia do mérito, letra B, direito de nascimento, letra C, eficácia da legislação, letra D, ganho das financeiras, letra E, eficiência dos mercados. Valendo! Já foi. Pronto. Já foi. Alessandra novamente, Alessandra. Alessandra ganhou 1 ponto. Ela acertou as duas. E Elisângela e Vitória. Elisângela e Maria Vitória ganharam meio pontinho da sociologia. Gabriel demorou, João Matheus também demorou. Da próxima vez, mais rápido, seja mais rápido. Por que ideologia do mérito? Essa questão olha a parte, o trecho-chave para você responder. É esse daqui, ó, gente. A riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda e a produção. Ele está falando do processo de herança. Está falando do processo, basicamente do processo de herança. Ele está falando que, dentro de uma lógica, que a remuneração do capital, a taxa de crescimento da economia, etc., vai propiciar que aumente a concentração de capital, porque o capital vai deixar de reinvestir na produção para o quê? Deixá-la parada, etc. E, quando alguém morre, vai deixar como herança. Se Piketty está falando da riqueza herdada, da questão da herança, a herança é uma lógica, uma realidade, que ela é contraposta à meritocracia. Vocês concordam? Calma, eu sei que vocês estão com fome, etc. Mas a meritocracia, ela é o oposto, vamos dizer assim. Ela é contraditória à questão da herança, porque a meritocracia pressupõe que, através de seus méritos, através de você foi à luta, no popular, você foi à luta e, através de sua luta, você conseguiu algum resultado. Você foi lá, acordava, como fala, acordava 6 horas, vai, acorda, levanta, acordava 6 horas, trabalhava, etc, juntava dinheiro, não saía, você acumulou capital, sei lá, abriu uma questão bem fantasiosa, abriu empresa, ficou rico, etc. Ao mérito. Agora, se Elisângela herdou, qual o mérito que a Elisângela teve em se tornar rica? Se ela herdou, nem Jaqueline, mérito nenhum. Então, ele está falando aí. E o capitalismo ele é vendido como um modo de produção, organização social fundamentada, assentada no mérito. Né? Não é nada disso. Na prática, não é nada disso. Agora, por exemplo, direito de nascimento, um absurdo. Não está falando nada de direito de nascimento, etc. A eficácia da legislação não está falando nada sobre legislação. Tem ganho das financeiras, tampouco está falando ganho das financeiras. Né? E a eficiência dos mercados. Poderia falar, talvez você poderia ficar, pode ser eficiente.
eficiência dos mercados, tal, né? A herança faz com que o mercado deixe de ser eficaz. Poderia ser uma interpretação bem questionável, né? Mas dentre a ideologia do mérito, de eficiência do mercado, o enunciado da questão aponta para que a resposta certa é a ideologia do mérito, porque fala de herança. Que algumas pessoas comentaram aqui, a letra E por causa da eficiência. Não é isso, né? A questão não é a eficiência do mercado. A questão que o Piketty está falando aqui, não há sentido em falar de mérito advindo através da herança. Qual foi o mérito que você tem? O mérito. Talvez o mérito que você tenha foi o espermatozoide que fecundou o óvulo foi seu, acabou sendo seu, e não outro, né? O único mérito é esse, né? Ou seja, não é mérito. Então, essa estava mais fácil, né, gente? Não, vamos acabar, Maria. Já são 11h10, então parabéns que você acertou. Eu ganhei o meu ponto. A Elisângela, valeu. A Alessandra acertou as duas, ganhou 1 ponto, viu, gente? Então, gente, Eric, Ludmila, Jaqueline, João, Elisângela, José, Eric, nos vemos na próxima quinta-feira, tá certo? Bom final de semana e temos que marcar um horário para o nosso núcleo. Valeu? Depois a gente conversa sobre isso. Tchau.